Olá, pessoal! Vou falar um pouquinho a respeito da função degrau unitário. E como a gente pode usar essa função para calcular, para expressar a transformada de Laplace de algumas funções. Então, para começar, a função degrau unitário é uma função definida no intervalo da reta, chegando na reta, e para um dado número real a, que é fixado, a definição da função degrau unitária é a seguinte: ela é zero se o t está entre 0 e a, e 1 se o t é maior ou igual que a. Bom, então, se a gente tiver, por exemplo, o a igual a 2π, a gente tem a função degrau unitária sendo zero se o t está entre 0 e 2π, e 1 se o t é maior ou igual que 2π. Ok. Bom, uma utilidade importante para a função degrau unitária, na verdade eu queria fazer o gráfico com vocês. Se, por exemplo, a gente considerar, né, esse exemplo que nós tomamos, aqui estando o 2π, vou marcar o 1 aqui. Então, o que a gente tem é uma função que se anula entre 0 e 2π, que vocês já conhecem, né, meus dotes artísticos, e a partir do 1, desculpa, a partir do 2π, a nossa função vale 1. Então, ela é constante igual a zero entre 0 e 2π e constante igual a 1 a partir do 2π, tá certo? Aqui, então, ai, que ótimo. Vou voltar aqui. O que eu queria chamar a atenção, na verdade, e aí vou manter assim, é que aqui a gente tem uma bola aberta, certo? O ponto, né, quando o t vale 2π exatamente, a imagem é 1. É só isso que eu queria chamar a atenção, tá ok? Bom, um exemplo importante uma aplicação importante para a função degrau unitário é quando a gente quer reescrever uma função que tem as seguintes características. Uma certa função f que tenha duas leis de formação. Por exemplo, entre 0 e a, ela tem a carinha g de t, e a partir de um certo a, ela tem a carinha h de t. Esse a é um número real. Então, nessas condições, a gente pode reescrever a lei de formação da função f sem escrever duas igualdades, porque percebam que a gente tem nesse formato duas igualdades, né? Uma aqui e outra aqui. A f é igual a g antes do a e ela é igual a h depois do a. Então, nós temos duas igualdades, né? Mas se a gente quiser escrever usando uma única igualdade? Então, o formato que a gente pode escrever é a f de t como sendo g de t menos g de t, função degrau unitário, mais h de t, função degrau unitário. E será que isso é verdade? Vamos verificar, né? Bom, a nossa f, ela tem duas caras, né? Antes do a, ela é igual a g, e depois do a, ela é igual a h. Então, vamos analisar se realmente, né, entre 0 e a nossa função f se iguala a g. Então, vamos lá. Pelo que está escrito, né, que eu estou afirmando para vocês, é que essa daqui é uma boa
substituta, né? Essa expressão é uma boa substituta para a nossa função f. E a gente vai calcular, ver se isso é verdade. Se for verdade, essa expressão grandona que a gente escreveu aqui, ela precisa dar igual a g. Mas veja que antes do a, entre 0 e a nossa função de grau unitário vale 0, certo? E a nossa função, novamente, né, de grau unitário vale 0. Mas g de t vezes 0 é 0, h de t vezes 0 é 0 também, então essa expressão é a própria g de t. Então, percebe que, realmente, né, nesse intervalo entre 0 e a f se iguala a g usando a expressão que a gente tem. É a expressão que eu dei aqui para vocês, né? Vamos ver se isso também funciona quando a gente tem o t maior ou igual que a. Então, vou novamente pegar a expressão que eu tô vendendo, né, para vocês, que é uma boa substituta para a função f. E vamos ver se essa expressão se iguala a h, porque a nossa f é igual a h quando t é maior ou igual que a. E, de fato, né, se o t é maior ou igual que a função de grau unitário é igual a 1. Então, o que a gente tem aqui é g de t menos g de t que multiplica 1, mais h de t que multiplica 1. G de t vezes 1 é g de t menos g de t é 0. Então, o que a gente tem aqui é a própria h de t. Então, usando a função de grau unitário, a gente pode reescrever a nossa função f usando essa expressão aqui. E percebe que a gente usa uma única igualdade sem fazer menção aos intervalos aqui, né, do domínio da função. A gente simplesmente escreve ela dessa forma, tá certo? Isso vai ser útil quando a gente estiver calculando a transformada de Laplace dessa função. Ok? Bom, para usar isso no cálculo, né, para exibir a transformada de Laplace de algumas funções, a gente vai precisar de um teorema que é o seguinte. É um resultado que a gente vai apenas aplicar, obviamente, né? Mas ele diz o seguinte, que se a transformada de Laplace da f minúscula é a função f maiúscula, e a é um número real maior que 0, então, a gente pode calcular a transformada de Laplace de f t menos a, que multiplica a função de grau unitário, como sendo a exponencial de menos s a transformada de Laplace da função f', que, pelo que a gente viu aqui na hipótese, é a f maiúscula. Além disso, a gente também tem um resultado com a transformada de Laplace inversa, e aí esse resultado é imediato, acho que vocês já estudaram isso, né? Mas esse resultado é imediato, né? E se a gente tem a transformada de Laplace de uma função, a gente pode aplicar a transformada inversa dos dois lados da igualdade e a igualdade se mantém, certo? Então, eu tô aplicando a transformada de Laplace inversa nessa igualdade aqui, né? Vou aplicar aqui e aqui. Então, a transformada inversa dessa função, que é o que tá aparecendo aqui, certo? É a transformada inversa da transformada desse produto. E o resultado, que eu imagino que vocês já tenham estudado, diz, é que isso dá a função inicial. Então, são essas duas coisas que esse resultado nos dá. Tá ok? Então, vamos calcular, por exemplo, o seguinte. A transformada de Laplace da função de grau unitário
com A sendo um número real maior que zero. O que eu quero é utilizar esse resultado que a gente acabou de ver, né? E para usar esse resultado, eu preciso de uma função f'. Aqui, a gente só tem a função degrau unitário, percebam? Eu preciso de uma outra função f' para que a gente multiplique e possa aplicar essa igualdade. Essa igualdade funciona quando a gente tem um produto de uma função pela degrau unitário. Mas, se eu quero fazer uma função aparecer aqui sem modificar o que a gente tem nessas chaves, que função vocês sugeririam que eu colocasse? Por exemplo, né? Na verdade, tem que ser a função constante igual a 1, né? Então, eu vou considerar aqui a função f constante igual a 1 para todo t maior que zero. Estamos trabalhando, né, em R+, no intervalo a partir do zero ao infinito, né? Então, se a f é dada assim, vocês concordam que, independente do valor de a, quando a gente aplicar no t menos a, isso continua dando 1? Porque percebam, pessoal, quando qualquer número real que eu aplique a função f, ela tem que dar 1. Então, se eu aplico no t menos a continua sendo um número real e ele dá. Então, essa função aplicada nesse número real também dá 1. Então, a gente não muda nada. Ok. Temos isso. Para todo t maior ou igual que a. Claro, né, pessoal? Percebam que eu aplico a função f em um t qualquer que seja positivo. Para que a gente consiga afirmar que aplicando a f no t menos a isso ainda dá 1, a gente sabe como a f se comporta somente para valores positivos. Por isso que a gente pede o t maior ou igual que a. Porque se t é maior ou igual que a, se a gente subtrair a dos dois lados, a gente tem t menos a maior ou igual que a menos a, não é mesmo? E aí, o t menos a é maior ou igual que zero. E quando os valores são maiores que zero, a gente sabe como a nossa função se comporta. Tá ok? Muito bem, então. Então, se a gente estiver calculando a transformada de Laplace da função degrau unitário, isso é o mesmo que calcular. Eita! Isso é o mesmo que calcular a função degrau unitário de f de t menos a vezes a degrau unitário, porque a gente escolheu uma f que fosse 1, né? Que não altera a nossa função que está aqui nas chaves, certo? E aí sim, agora sim, aplicando o resultado que a gente viu aqui no teorema, olha, a gente tem precisamente o que a gente viu no teorema, né? A transformada de f vezes u, a transformada de f vezes u. E isso dá exponencial de menos s que multiplica a vezes a transformada de Laplace da função f. Certo? Então, isso é a menos exponencial de s vezes a transformada de Laplace da função 1. E o que é a transformada de Laplace? Lembram lá da definição? A exponencial de zero a mais infinito exponencial de menos st, que multiplica a função que a gente está calculando, dt. Então, usando a definição, né, de integral com limites infinitos, isso é o limite da integral de zero até b, quando b vai para mais infinito, exponencial de menos st dt. Exponencial de menos sa, limite quando b vai para mais infinito. Vamos resolver essa integral, né? Então, aqui a gente tem a gente está procurando a primitiva, né, da exponencial.
Isso é, então, exponencial de menos st sobre s, para tirar prova, sobre menos s, né? Para tirar a prova, a gente pode pôr um parênteses aqui por causa do sinal. Vocês podem derivar e ver se a gente realmente encontra o que a gente tem aqui no nosso integrando, né? Mas é isso mesmo. E aí, como a gente está com uma integral definida, então essa é a primitiva que a gente vai avaliar de 0 até b. Avaliar onde? Na variável em que a gente, com relação à qual a gente está integrando, né? Então, isso vai ser exponencial. Vou já colocar o sinal aqui em cima, tá, pessoal? No numerador. Exponencial de menos SB sobre S, menos exponencial de menos S vezes zero sobre S. Vamos pôr uma chave aqui? Então, isso é exponencial de menos SA, limite, quando b vai para mais infinito, de menos exponencial de menos SB sobre S, menos S vezes zero é zero, exponencial de zero é 1, e esse menos que multiplica esse menos é mais 1 sobre S. Então, o que a gente tem é exponencial de menos SA. Quando b vai para mais infinito, isso aqui vai para menos infinito, e conforme o nosso expoente está indo para menos infinito, o exponencial está indo para onde? Para zero, certo? Então, isso aqui se aproxima de zero. Opa. E quando o b vai para mais infinito, então essa parcela toda, né, vai para zero. E quando o b vai para mais infinito, essa outra parcela se mantém constante porque não depende de b. Então, exponencial de menos SA sobre S é a nossa resposta. Vamos fazer... Gente, por que que isso não vai? Vamos fazer mais um exemplo? Para a gente calcular, então, a transformada de Laplace desse produto. Então, aqui a gente vai aplicar diretamente o nosso teorema, tá? Percebe? Peguem o teorema, vamos lá revisar juntos. Olha o jeito que tá o teorema. Ele fala da transformada de Laplace. Ah, tá. Pronto, descobri. Ele fala da transformada de Laplace de uma f que multiplica a função integral unitário. Não pode esquecer, né, pessoal, que a gente tem que aplicar f no t menos a e a degrau unitário também no t menos a. É sempre sobre o mesmo argumento, sobre o mesmo elemento aqui do domínio, tá certo? Muito bem, aí isso é igual a exponencial de menos s vezes a, transformada de f aplicada em t. Então, vamos lá no nosso exemplo. A gente vai aplicar diretamente o nosso resultado. Então, isso é exponencial de menos SA. Na verdade, quanto equivale o nosso A, né, gente? O nosso A é 3, né? Então, menos S, que multiplica 3, transformada da nossa F de T. Então, ó, a F de T menos 3 é o T menos 3 a quarta. Então, vê o que a F faz com o argumento? Pega ele e eleva a quarta. Então, quem que é a F de T que vai aparecer aqui, né? Lá no teorema estaria a F de T. Então, essa função vai ser a T a quarta, precisamente. Se não ficou muito claro, vocês podem me perguntar, tá bom? Podem ficar à vontade. Eu faço esse passo um pouquinho mais, com mais detalhes, tá ok? E aí, quem que é
a transformada de t à quarta. Eu imagino que vocês já tenham calculado, né? A gente tem até uma formulinha, né? Uma tabela de transformadas de Laplace que vocês provavelmente conhecem, né? Então, pelo meu próprio gosto, tá? Eu vou colocar menos 3s. Eu gosto de colocar a constante na frente, tá? Então, a gente tá calculando a transformada de t à quarta, então isso é 4 exponencial, desculpa, 4 fatorial, essa é a quinta, tá certo? Então, 4 fatorial, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, então 24 exponencial de menos 3s sobre s é a quinta.